Tivemos uma semana agitada, meus amigos. O assunto da Andressa, o retorno dela a práticas antigas, Petri, lutando contra, querendo dar uma de lutador contra a comunidade Red Pill, e o Dom Sandro, aí, mais uma vez, defendendo com muita honra a comunidade Red Pill e a liberdade masculina. E eu quero comentar um pouquinho sobre esses assuntos com vocês de uma visão mais profunda, né? Sempre quando nós olhamos alguns assuntos de longe, cada um vai conseguir ter uma perspectiva diferente e acrescentar detalhes a mais no assunto. E eu quero começar a decorrer o assunto aqui te fazendo uma pergunta. Se você realmente está disposto a lutar pela sua honra, a lutar pela comunidade inteira, porque é algo muito atípico que está acontecendo, né? Nós estamos vendo aí em primeira mão a comunidade masculina começando a dar as mãos e lutar por uma causa. E isso é muito raro de acontecer, meus amigos. Os homens se juntarem para lutar por algum objetivo em comum. E sobre a primeira pessoa que eu quero comentar, sobre a Andressa. Nós temos uma grande frase aí que é conhecida de todo mundo, que é o cachorro volta ao próprio vômito. Quando nós olhamos ali para a Bíblia vai ilustrar isso muito bem para nós, escrito ali em Mateus 12, 43. Diz assim, e isso vai ilustrar perfeitamente para a gente o que aconteceu com ela. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: Voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá com esta geração perversa. Bom, que nós estamos em uma geração perversa, não é segredo para ninguém, e esse texto aqui ilustra muito bem o que aconteceu com ela e o que está acontecendo aí com muitas outras mulheres nessa nossa geração aqui. E olha só que interessante, o espírito imundo ele vai sair e nós temos que ter a percepção dentro de nós que como que esse espírito imundo sai, né? Porque ela tinha uma vida, aí ela teve uma doença lá, os problemas de saúde, através de acontecimentos da vida que a pessoa se toca e fala, pô, vou mudar, vou atrás de uma vida nova. E aí o que que acontece? O espírito ele não acha outro lugar, né, para ele habitar, e aí ele volta para a primeira pessoa e encontra como a pessoa varrida e em ordem. Então realmente a pessoa ela consegue mudar de vida, ela consegue limpar toda aquela sujeira ali dentro dela e colocar a vida dela em ordem. Só que nós temos que olhar como se fosse um cômodo vazio. Você tem um cômodo vazio ali e me cabem duas perguntas. Ou eu deixo o cômodo vazio, ou eu vou ocupar esse cômodo com os móveis. Mas se eu ocupar esse cômodo com móveis, qual é a qualidade desses móveis, né? Porque se eu ocupar esse cômodo com móveis ruins, não vai fazer muita diferença, porque eles irão estragar rápido. Então foi exatamente isso que aconteceu com ela. Ela limpou a casa dela e tentou ocupar com coisas fúteis, né? Com, com a religião em si. Né? Ela não ocupou com a verdadeira espiritualidade que fortalece o ser espiritual do ser humano, mas ela tentou ocupar com a religião. Para que você veja que eu também não quero pregar religião aqui, muito longe disso, mas todo homem desperto, um dos primeiros passos é ele entender isso, que o mundo é além do físico, ok? E que nós somos muito além do que os nossos olhos podem ver. Segundo ponto que eu quero comentar com vocês é sobre o Petri e a luta contra a natureza feminina. Nós logo de cara nós podemos perceber o que? A pessoa tentando sustentar uma imagem que não existe, né? Porque
A internet, né, as redes aí, elas criam uma imagem sobre a pessoa que não é verdade. É um estereótipo da pessoa em pixels, né? E a pessoa tenta e luta para sustentar essa imagem que ela passa ali. E nós vemos claramente isso. Então é necessário a pessoa ela ter ali um único ponto com uma suposta verdade, né, na vida dela, para que a pessoa se agarre e defenda esse ponto com toda a sua força e, e masculinidade, né? Já que é assim que essas pessoas colocam. E nós vemos aquela famosa frase de que a pessoa vai sustentando a mentira por um bom tempo e chega a um ponto que ela mesma acredita que aquilo ali é verdade. E isso também pode servir até como lição para nós mesmos, para que nós não venhamos cair na mentira novamente, porque nós também estamos suscetíveis a isso. Não é porque nós fomos supostamente tivemos nossa visão aberta ou tomamos a pílula vermelha, a red pill e etc., que nós não estamos sujeitos ao erro, ok? Então nós precisamos prestar muita atenção e pegar essas pessoas como exemplo, para que nós também não venhamos cair no mesmo erro delas, uma vez que nós já fomos despertos. As pessoas elas têm a falsa impressão que podem comentar sobre tudo e todos. A internet dá essa falsa impressão para as pessoas e elas acham que são seres superiores devido à quantidade de informação que encontram na internet. Então a internet ela dá isso para as pessoas hoje em dia, né? Muita informação. E quando a pessoa consome um pouquinho de informação ali, mais outro pouquinho ali, ela acha que ela é um expert no assunto e ela também se acha no direito de poder comentar sobre o assunto. E ele errou muito feio nisso, porque ele não tem conhecimento nenhum sobre vamos colocar, sobre a machosfera, sobre a red pill, sobre o conteúdo em si. E ele pega um pouco de conteúdo aqui e ali e se acha no direito de discorrer sobre o assunto em sua totalidade. Então, elas fazem com que esse conhecimento superficial e baseado simplesmente em pontos informacionais, eles fazem isso como uma plena verdade em que eles acreditam, mais uma vez, para sustentar uma mentira. Outro ponto muito interessante que nós podemos pegar ali é a necessidade de viver em grupo, né? É a necessidade do homem ele buscar aceitação através de pessoas que também estão buscando aceitação. A busca do homem em tentar viver em comunidades é porque ele primeiramente ele não está preocupado em si se o conteúdo daquela comunidade é verdade, mas ele está buscando naquela comunidade ali se aquela comunidade concorda com o que ele acredita que seja verdade. E como que nós podemos saber se é verdade ou não? Através da observação, né? A, o profano feminino e os livros aí que nós conhecemos da Red Pill, eles são simplesmente baseados nisso. Não é somente informação, mas é informação baseado na análise e baseado também na observação. Tanto que o, o profano feminino, o autor começa assim: eu estou me baseando nesse escrito através da observação. Não é simplesmente o que eu acho, não é simplesmente achismo. A internet dá essa falsa sensação de poder para essas pessoas, né? De que o achismo deles é verdade. E o último ponto que eu quero comentar com vocês é sobre a verdade. Eles precisam entender que simplesmente não se trata de só não querer a mulher, né? Mas se trata da busca pela verdadeira essência do homem. Assim sendo necessário apagar toda a mentira imposta sobre nós homens. Sendo uma dessas mentiras que o homem precisa da mulher para ser completo e feliz. Então eles acham em si que a luta, que a Red Pill e a luta que nós estamos lutando é simplesmente pela desvalorização do ser feminino. Mas não é isso. É pela imposição de que o homem precisa disso.
e o homem não precisa. E o homem, desde cedo, ele nasce e já vem sendo condicionado de que sem aquilo ali, ele não vive. E o homem, ele está começando a despertar, ele está vendo que ele vive sem, ele sabe viver sem sim, e que ele não vai aceitar as condições impostas pelas mulheres e pela sociedade para que ele tenha um relacionamento. Então por hoje é isso aí, galera. Não se esquece de deixar um comentário, uma dúvida ou acrescentar alguma coisa nos comentários e até o próximo vídeo.